Queridos filhos, a liturgia do sétimo domingo do tempo comum nos faz refletir acerca da santidade. A santidade que não pode ser entendida como algo para poucos. É muito ruim quando alguém vai falar da santidade e já começa, não é para mim. É para outros, para seres mais iluminados e sei lá o quê. Não. A santidade é para todos. Todos, pelo batismo, somos chamados à santidade. Na primeira leitura, no livro do Levítico, nós vemos a razão pela qual somos chamados à santidade. Somos chamados a ser santos porque, e já está na promessa, porque o Senhor nosso Deus é santo. É por isso que não podemos ter medo de nos aproximar da santidade. Mas só entende e adere a esse convite quem aceita o convite feito por Paulo na segunda leitura. Paulo, na segunda leitura, nos convida a sermos de Cristo. Pode parecer óbvio, mas não é. Tem gente que gosta do Cristo, se agrada em ouvir a sua palavra, simpatiza com a sua figura, mas não pertence a Ele. Por quê? Porque pertencer a Cristo é mais do que admirá-lo. Nós admiramos muita gente por muita coisa. Admiramos pessoas pelo seu talento, pela sua inteligência, pelo seu trabalho, por uma série de coisas admiramos um monte de gente. Mas Jesus não é para ser admirado pura e simplesmente. Por quê? Porque não é este papel que Ele quer ocupar em nossa vida. É por isso que Paulo vai dizer, olha, nós precisamos entender que primeiro, somos santuários de Deus. Pertencemos a Ele. E não podemos viver como se Ele não existisse, ou como se Ele fosse uma ideia funesta. Não. Precisamos cada vez mais nos estreitar dele, para ficarmos mais parecidos com Ele. Na segunda leitura do domingo passado, Paulo nos recordava que a sabedoria de Deus, ela é misteriosa no sentido de que precisamos dele nos aproximar para entender. E é exatamente isso que ele reafirma na leitura de hoje, nos dizendo que se achamos que somente com os nossos critérios, se achamos que só com o nosso pensamento, com aquilo que somos e temos, somos capazes de chegar a alguma compreensão de Deus, estamos errados. Por quê? Porque esta sabedoria egoísta não é a sabedoria de Deus, de jeito nenhum. Por quê? Porque nós precisamos entender que todos aqueles que detêm algum tipo de sabedoria pertencem a Deus. Deus é maior do que tudo isso. E é por isso que nós devemos então buscar ser cada vez mais estreitados com Cristo. Este é o grande convite para a santidade. É ruim quando alguém consegue tecer sobre si uma ladainha maravilhosa. Eu sou bom, eu tenho um bom coração, não quero mal de ninguém, eu pago as minhas contas em dia. Isso é o mínimo do mínimo, é o trivial do trivial. Ainda nos admiramos com isso porque parece que saiu da moda a honestidade, saiu da moda a bondade. E toda vez que enxergamos essa virtude em alguém, ficamos admirados, mas não deveríamos. Porque vejamos que no Evangelho o próprio Cristo vai nos dizer que se antes vigorava a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, agora nós não podemos flertar com o mal. É claro que já não vigora a lei de Talião, mas vigora ainda o egoísmo, onde basta que eu tenha, basta que eu esteja seguro, basta que eu esteja assistido, os outros, bom, paciência, cada um faz o seu. É muito ruim esse tipo de pensamento.
Aí nós não vamos entender o que significa não flertar com o mal. Porque não se flerta com o mal quando se faz atrocidades. Por quê? Porque o mal não se apresenta a nós com uma cara feia. O mal não vai se aproximar de nós de maneira horrenda. Ele vai se aproximar primeiramente de maneira muito bonita, muito atraente. Depois que já estamos nas suas garras, aí sim ele mostra a sua face. E é exatamente por isso que não podemos flertar com ele. Aí esse pensamento mesquinho de que basta pensar em Deus, não é placa de igreja que salva, não preciso de religião, esse tipo de coisa, não. É tudo que o diabo gosta de ouvir. É tudo que ele gosta de ouvir. Por quê? Porque não adere, não cria vínculo, não faz de fato criar estreitamento com o Cristo. Aí Jesus vai continuar dizendo que se a gente acha um escândalo, né? Quando alguém diz assim que tem inimigos, né? Mas tomemos cuidado, porque às vezes nós não o temos declarados, mas vivemos como se tivéssemos. Por quê? Porque embora não dizemos com a boca que odiamos alguém, no coração se odeia, ou se pratica o ódio de maneiras horríveis. Quando alguém chega assim e diz, padre, eu tenho os pecadinhos do dia a dia, como se esses estivessem liberados. Não estão, não estão. E não existe, brinco com as crianças, mas serve para nós adultos também, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. A diferença é a consequência. Roubar será sempre roubar, seja uma agulha ou seja um avião. Matar vai ser sempre matar, ou com uma faca, ou tirando a dignidade de alguém, com a fofoca, com a maledicência. Quando nem sequer trocamos uma palavra com a pessoa e vamos levando adiante a conversa que ouvimos dela, isso também é matar. Então, nos cuidemos, queridos filhos, para não sermos aqueles que têm uma casquinha de bondade, que parecem bons, mas não o são. Por quê? Porque no fundo não estão estreitados com o Cristo, não estão estreitados com o seu Evangelho, não são capazes de fazer aquilo que o Senhor nos alerta no Evangelho de hoje. E por quê? Porque Ele vai dizer aqui no finalzinho, né? O vosso Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. E por que será que nós gostamos de fazer secção entre as pessoas? Por quê? Isso é muito danoso. Este presta, este não presta, gosto desse, não gosto daquele. Esse pedaço do evangelho me agrada, esse não me agrada. Essa coisa me atrai na igreja, essa não me atrai. Esse padre serve, esse aqui não serve. Esse papa serve, esse aqui não. É muito danoso quando a gente vive a vida assim. E Jesus nos alerta no evangelho, se Deus, nosso Pai, não faz essa distinção, não nos trata como merecem as nossas faltas, por que fazemos isto? Não vai agregar em nada no caminho da santidade esta postura. É por isso, queridos filhos, que não podemos cair nem para um lado, nem para o outro. Nem para o laxismo de achar que nada interessa, e nem para o rigorismo de achar porque somos bons, somos melhores do que os outros. Porque somos honestos, somos melhores do que os outros e já temos por garantia a salvação. Não. Mas busquemos com profunda humildade e com verdadeira sabedoria nos aproximar de Jesus e pedirmos a Ele que possamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, no trabalho, na escola, no convívio, onde quer que estejamos, possamos viver a santidade e assim agradar o coração de Deus. Estamos nos aproximando da Quaresma e que este seja o nosso pedido no período quaresmal, que a penitência que vamos nos comprometer a fazer, que o jejum, a oração e a caridade que vamos intensificar, nos ajude a sermos cada vez mais santos e cada vez mais parecidos com aquilo que o Senhor espera de nós.